Você sabe qual foi a igreja que mais investiu financeiramente no ministério do apóstolo Paulo? Você sabe também que houve uma igreja que se negava a investir no seu ministério? São dúvidas como essa que nós iremos tratar na nossa aula de hoje. Já chegamos na aula de número 9 desse quarto trimestre, já estamos quase terminando o ano de 2023. Nós estamos estudando a nossa lição que tem por tema, Até os Confins da Terra, uma revista voltada completamente para a obra missionária, para falar da importância, da relevância da obra missionária para os nossos dias. A lição de hoje tem como tema a igreja e o sustento missionário. E a lição de hoje tem pelo menos 3 objetivos. Primeiro, explicar a relação da igreja de Filipos com o sustento missionário. O que essa igreja tem a ver com o sustento missionário do apóstolo Paulo? Qual foi a sua importância, a sua relevância em sustentar o seu ministério? Segundo, nós iremos demonstrar também quais são os princípios básicos do sustento missionário. E terceiro objetivo, nós temos a ideia de conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro na obra missionária. Então, vamos tratar sobre esses 3 objetivos e eu espero que ao final dessa aula você possa estar acompanhando com a gente, tá bom? Mas antes de darmos início aqui à nossa introdução, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever. Gostaria que você se inscrevesse aí, dando aí o seu joinha, fazendo a sua inscrição, ativando o sininho, porque só assim você vai ser notificado em tempo real de toda postagem que nós fizermos aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Você pode também me acompanhar nas minhas redes sociais, com o mesmo nome aí do canal, Renato Bramochenkel, aqui no canal do YouTube. Você pode também nas redes sociais, como Instagram, TikTok, Facebook, você vai estar acompanhando um pouco do que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E eu quero convidar você agora a deixar um comentário também. É importante que você deixe o seu comentário, a sua opinião, um elogio, uma crítica, qualquer coisa que você quiser deixar aqui o seu comentário, a gente vai estar avaliando depois e assim a gente vai estar tendo um feedback, para ver como é que está sendo a nossa aula no nosso dia a dia, o que você gostaria que mudasse, o que você tem achado melhor, e assim a gente vai estar se aperfeiçoando a cada dia. Aí também na descrição a gente tem alguns detalhes da nossa lição e também alguns links de alguns livros que você pode também estar adquirindo para que você possa também estar investindo no seu ministério como professor e assim alcançando o maior número de pessoas possível através da sua aula, tá bom? Dito isto, vamos à nossa introdução. Hoje nós queremos estudar a respeito do sustento financeiro da obra missionária, sobre como funciona esse sustento, como deve acontecer esse sustento através da igreja missionária. Como é que a igreja precisa manter os seus missionários, qual é a relação para os dias atuais, como funcionou no passado, como era feito com a igreja de Filipe, com a igreja de Corinto e também como está sendo feito na igreja de hoje. Nós iremos fazer algumas comparações entre as duas igrejas, tanto Corinto quanto a igreja de Filipos. Comparar essas duas igrejas para ver aí quem mais ajudava, quem menos ajudava, para que você possa entender dessas duas igrejas que investiram no ministério do apóstolo Paulo. E também nós devemos reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local. Então, ao terminar essa aula, nós iremos chegar a essa conclusão, que há um dever de cada igreja local, de cada comunidade, de cada igreja, investir na vida dos seus missionários que ela envia, para que assim eles possam estar sendo mantidos para fazer a obra de Deus. Então, investir na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade, tá certo? Vamos ao nosso primeiro ponto de hoje. A igreja de Filipos e o sustento missionário. Paulo e a igreja de Filipos, esse é o nosso primeiro subponto. O apóstolo Paulo, ele aceitou a oferta dos crentes de Filipos, que foi entregue voluntariamente, de modo que serviu para o seu sustento. Veja que Paulo, ele tinha uma certa resistência de não querer exigir das igrejas e pedir às igrejas que fizessem esse sustento missionário para ele, que mantessem ele dando salários e dinheiro a ele, ainda que ele concordasse com isso. Ele até defende isso na carta aos Coríntios, tanto ali no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, ele volta a falar sobre esse assunto também novamente. E ele vai mostrar para a igreja de Corinto
né, as obrigações, a responsabilidade que a igreja deveria de ter no sustento pastoral, no sustento missionário. Embora ele não exigia para si, ele dizia que ele sempre trabalhou fazendo as tendas, você viu isso, né, fazedores de tenda, e ele tinha essa profissão, e assim ele conseguia manter o seu ministério e também a vida de outras pessoas. Já a relação de Paulo com a igreja de Filipos, né, a cidade de Filipos, aí uma cidade muito próspera, uma cidade com muitos privilégios dentro do Império Romano, né, tanto ali havia isenção de impostos, tinha o direito a ter um governador, todo cidadão que nascia dentro de Filipos, ele era considerado cidadão romano, então pertencente a Filipos era um cidadão romano, ele tinha esse direito, essa autonomia. Filipos é uma cidade, né, da Grécia, e essa cidade ela foi batizada com esse nome de Filipos em homenagem ao pai de Alexandre, Alexandre o Grande, né, que tinha seu pai por nome de Filipe, e lá por volta do ano aí 390 a 400 a.C., é que essa cidade recebeu esse nome. Quando começou esse relacionamento do apóstolo Paulo com a igreja de Filipos? Começa ali no registro do capítulo de número 16, numa viagem missionária que o apóstolo Paulo fez, quando ele levou Silas juntamente com ele. Houve a divisão da dupla missionária, que era Paulo e Barnabé, e por causa daquela discussão ali com João Marcos, Paulo resolveu então seguir com Silas. E no capítulo 16 ele atinge a cidade de Filipos, né? Chega até a cidade de Filipos, passando ali por várias regiões, e onde ele encontrou ali aquelas mulheres à beira da praia, de um rio ali, das fontes das águas, e ele foi evangelizar. Naquele momento teve até um incidente, né, com aquela mulher que andava profetizando com o espírito, né, e o espírito ficava dando ali palavras acerca de Paulo, querendo referendar o ministério do apóstolo Paulo. Aquilo incomodou Paulo e Paulo percebeu que aquilo se tratava de um espírito maligno. Ele repreendeu aquele espírito maligno e por causa daquilo ele foi parar numa prisão. E aí é onde acontece aquele terremoto, eles, né, Paulo e Silas libertos por volta da meia-noite, e ali começa toda a relação de Paulo com a igreja de Filipos, quando aquela igreja foi estabelecida ali, e ali também Lídia, né, se converte a Cristo, uma serva do Senhor que ajudou muito o ministério do apóstolo Paulo, e por isso começa essa relação. E esta igreja, ela decidiu enviar a oferta a Paulo e Paulo aceitou. Ele não era de estar pedindo, mas já que a igreja estava dando as ofertas para ele, ele aceitava de bom grado. Então o apóstolo Paulo era um missionário que vivia por fé. Ele tinha uma confiança tremenda, um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez. E é isso que o capítulo de número 4 da carta aos Filipenses vai tratar. Quando Paulo diz assim, eu aprendi a viver tanto na fartura como também na escassez. Não é que Paulo está dizendo que estava feliz com essa situação de escassez. Ele está dizendo que ele aprendeu a viver. Um dos versículos mais usados que a gente tem é de dizer que tudo eu posso naquele que me fortalece. É Paulo justamente dizendo isso. Eu posso todas as coisas no Senhor. Tanto a viver na fartura, como também se tiver que passar pelas necessidades, eu vou passar. Eu aprendi a estar aquecido, estar com frio, né, a estar com fome, a estar bem alimentado, ter abundância. Então ele está dizendo que ele conseguiu adquirir esse equilíbrio, apesar das dificuldades, estava conseguindo manter. Então é um obreiro experimentado, tanto na abundância como na escassez. É um apóstolo que vivia por fé, acreditava naquilo que estava fazendo e que o Senhor sempre iria prover recursos, não só para ele, mas para toda a igreja que estava sustentando o seu ministério. Então aqui nós vamos ver o segundo subponto, falando do privilégio de participar do sustento missionário. A igreja local tem o privilégio de ser participante do sustento financeiro e apoio aos missionários por meio do departamento de missões. Os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Então é um privilégio quando a igreja tem a oportunidade de estar contribuindo para os seus missionários, para aqueles que vão atravessar as fronteiras, né, talvez do país, da cidade, da etnia, e vai até outros lugares pregar o evangelho. A igreja de Filipos, ela aprendeu a fazer isso com alegria. Por exemplo, nós podemos ver na versão NVT que diz assim, como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. E depois segui viagem saindo da Macedônia e nenhuma outra igreja o fez.
Então Paulo está mostrando que de maneira voluntária essa igreja se dispôs a contribuir e investir no seu ministério. Então nós precisamos entender que além de contribuir, a igreja orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários, é um privilégio dos membros da igreja local. E essa relação espiritual é de muita confiança, porque o missionário vai acreditando que a igreja local terá a responsabilidade de segurar, né, como usa a expressão no meio cristão, de segurar na ponta da corda. Né? Alguém vai descer no poço e quem vai ficar em cima tem que ter responsabilidade de segurar a corda, tanto para descer o missionário como para retirar o missionário. Então é uma expressão muito usada, né, de segurar na ponta da corda. A gente precisa fazer isso. Então é preciso o corpo de Cristo sustentar e apoiar esses obreiros transculturais que deixam sua pátria, que deixam suas casas, sua moradia, sua família, às vezes, né, parte da família, e vai para esses campos para que assim possam estar fazendo a obra do Senhor. Veja no nosso terceiro subponto sobre esferas de sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário, deve haver o quê? Um planejamento que custeie alimentação, moradia, transportes e demais necessidades. É necessário a igreja que envia fazer um planejamento de qual será o custo. Qual será o custo para levar, qual será o custo para trazer também, regressar novamente para a igreja em tempos de férias, né? Nós falamos sobre isso numa lição anterior, em questões de períodos de tratamento, de repouso, para que o missionário também renove as suas forças, recobre as suas forças, depois volte novamente ao campo. Então, a sua moradia, a sua alimentação, porque às vezes quer fazer apenas um valor, né? Estabelece aqui, vamos dar X por mês e acha que aquilo é suficiente para todo o sustento. A gente precisa entender que a obra missionária ela foi desbravada de fato com muitas dificuldades, com muitas escassez. A gente sabe de casos, por exemplo, que quando os missionários chegaram no Brasil para pregar o evangelho, com muitas dificuldades. Não sabiam falar o português, coisas que hoje já não é mais, não é mais necessário se fazer isso. Né? Veja que hoje o missionário vai para um país, já procura aprender algumas regras do idioma, né, que se vai ter ali quem vai traduzir a sua palavra, quem vai traduzir a sua mensagem. Então hoje já as coisas, os tempos mudaram. Então não é justo nós como igreja acharmos que porque Daniel Berg e Gunnar Wingre passou por dificuldades e todos os outros fundadores da igreja passaram por dificuldade que nós vamos ter que passar, né, para experimentar e dizer não, só é relevante, só são obreiros de verdade e passarem pelo que eu passei, ou se passar pelo que os pais da igreja passaram. Por exemplo, eu já passei muitas escassez da minha vida. Falta de roupa, falta de calçado, falta de alimento. Na minha infância, nossos pais tinham muita dificuldade de nos criar. Mas isso não é mais necessário para os meus filhos. Eu espero que jamais eles venham passar por essa situação. E não é porque eu acho que para eles serem homens de verdade, para serem pessoas de bem, tem que passar pela mesma escassez que eu passei. Acho que eles podem ser experimentados, forjados em outras circunstâncias, de outras formas. Então, se eu não quero que os meus filhos passem pelo aquilo que eu já passei no meu passado, por que eu vou querer que os missionários tenham que experimentar as mesmas crises, as mesmas dificuldades que os nossos antepassados? A gente sabe de casos de missionários que andavam léguas, né, como eram conhecidos aqui na nossa região, quilômetros e mais quilômetros a pé. Andava nas costas ou no lombo do animal, né? Ou de bicicleta, totalmente diferente das circunstâncias de hoje. Hoje nós temos, né, mais segurança. Quando eu comecei a dirigir uma primeira congregação, uma das primeiras congregações que eu dirigi um ponto de pregação, depois uma congregação, eu tinha que passar de bicicleta em um local totalmente escuro, sem asfalto, sem iluminação, sem poste, sem nada, para ir até aquele lugar para pregar o evangelho. Hoje não é mais necessário fazer esse mesmo percurso. O percurso hoje já é feito de carro, com mais, né, os obreiros têm mais condição, a igreja tem mais condição, na ajuda que dá para que os obreiros possam fazer a obra do Senhor. Então, é necessário ter esse entendimento. Então, caso haja o cumprimento do sustento missionário, o trabalho missionário pode ser, caso não haja o cumprimento do sustento missionário, né, do sustento financeiro, o trabalho do missionário pode ser comprometido, porque o cara vai, como é que o cara vai evangelizar deixando a família passando fome?
Sair dentro de casa e não saber se tem um pão de cada dia. Aventurar, né, que os próprios estrangeiros ali vai cuidar dele. Então a igreja que envia precisa ter, né, essas questões precisam estar bem resolvidas. Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete e abençoa-nos a suprir todas as nossas necessidades. É isso que está escrito em Filipenses capítulo 4, verso 18 a 19. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, né, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então está aqui o missionário cheio de gratidão, né, derramando aqui uma palavra de bênção sobre aquela igreja, dizendo que Deus irá suprir, ele crer nisso. Então Paulo era um homem de fé, estava mostrando para a igreja que Deus recompensa quem se compromete com a obra missionária. O nosso segundo ponto vai falar sobre os princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. O custo do sustento financeiro. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer o quê? O cálculo dos custos, reafirmando aquilo que a gente acabou de falar. Pois qual de vós, ó que diz Lucas capítulo 14, verso 28, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Então veja que está aqui o Senhor ensinando qualquer pessoa que vai fazer um projeto, edificar uma torre, ele vai analisar primeiro se tem condição de começar e terminar aquilo para não ficar a obra abandonada pelo meio do caminho. É um projeto para início, meio e fim. Então é necessário um exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvida. Qual a cidade, né, que ele vai, como será a questão de transporte, vai ter transporte, não vai ter transporte, vai se deslocar, não vai se deslocar. Todos esses cálculos precisam ser feitos. Transporte do missionário até o local da obra, a moradia, como é que ele vai morar de aluguel, vai morar numa casa própria, a casa que vai recebê-lo tem condição de recebê-lo. Então tudo isso precisa ser analisado. Educação dos filhos, os filhos vão ter que estudar lá. Vão sair daqui de uma cidade onde tem o recurso, uma cidade de onde tem o recurso, e vai para uma outra cidade. Então tem que analisar essas questões. A saúde da família. O local lá tem um plano de saúde, de SUS, né, o atendimento num país que ele vai, no lugar que ele vai, é a mesma forma daqui, como funciona. Então, tudo relacionado à instalação do missionário com a sua família. É preciso. Inclusive, o autor da revista sugere que é prudente estabelecer um contrato entre a igreja e o missionário. O que a igreja espera do missionário? Coloca no papel. O que o missionário espera da igreja? Coloca tudo no papel. Um contrato, firmando ali um acordo. Um compromisso assinado não só pelo pastor, mas pela toda a diretoria da igreja, né, todo ali o corpo de obreiros. O compromisso, porque em muitos casos, né, as igrejas trocam de pastores, trocam de lideranças. E aí, na medida que trocam de lideranças, às vezes alguém diz, não tenho nada a ver com isso aí não. Aí a igreja, o missionário fica a ver navios e sem um compromisso. Né, como já foi o caso, às vezes, de ser encontrado missionários em regiões, em países abandonados completamente por suas igrejas que o enviaram para aquele lugar. E ali foram acolhidos. Né? Eu já vi o pastor Cisino contando essas histórias, Cisino Bernardino contando que já encontrou vários missionários completamente abandonados por outras missões e sem, né, desamparado completamente. Então, é necessário que haja, se preciso for, é prudente que assine o contrato. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 37. Seja, porém, o vosso falar se ensina ou não, porque o que passar disso é procedência maligna. Então, firmou um contrato, assinou, cópia, ata da igreja, deixa tudo direitinho, o acordo que foi feito, para que o acordo seja honrado depois. A igreja envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente, até que a obra adquira condições de se autossustentar e dar assistência ao obreiro em todas as áreas de sua vida. Então, faz um contrato de X tempo, avalia quais são as metas estabelecidas, o que a gente espera, o que se espera desse missionário, e ele vai cumprindo as etapas, informando, dando os relatórios,
e ó, vamos, sustento aqui vai durar por tantos anos. E a partir daí você vai andar com suas próprias pernas. Ou a gente vai avaliar a cada ano e a cada ano reduz parte daquilo que foi combinado e aí você vai começando a se sustentar com as próprias pernas. Então tudo isso precisa ser avaliado para que a igreja possa tocar o seu trabalho. Então, princípios básicos do sustento do missionário. Quais são esses princípios? Princípios básicos a respeito do sustento. Deve ser feito sem ignorar as necessidades do missionário. Então, o que eu vou fazer? Eu não posso negligenciar, ignorar o sustento básico do sustento das necessidades do missionário, como saúde, educação da família, moradia, um transporte para que ele possa se locomover para a questão da obra. Tudo isso precisa ser avaliado para que o missionário tenha condição de comer e de representar bem a igreja de qual ele está sendo enviada para fazer. Então deve ser coletado nas igrejas, né? As igrejas precisam fazer isso. Aqui na cidade de Eunápolis, todas as congregações fazem a arrecadação missionária no seu segundo domingo do mês, é conduzido até a sede, a um caixa central, e dali é feitos os depósitos, os repasses para os missionários de acordo com os valores combinados de ajuda de custo e de sustento que é dado a cada um deles. Então a igreja precisa se preocupar em fazer isso. Não é o missionário de lá que vai ficar entrando em contato e pedindo todo mês, manda, não manda, já tem, já arrecadou, tal igreja, igreja por igreja. Então isso é feito um responsável para que possa acontecer isso. É uma responsabilidade voluntária dos fiéis, que em gratidão a Deus doa voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. Então é necessário que a igreja local ela faça esse compromisso de sustentar aquele que está lá na ponta para que ele possa ser alcançado pela obra de Deus. Né? Sustentado e a obra de Deus tenha sucesso e avance cada dia mais. O sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. Deve ser feito de um modo constante e permanente, para que ele possa ter ali as suas necessidades básicas, né, serem supridas e para que ele possa manter a obra. E às vezes ele vai até encontrar um necessitado e ele possa também de alguma forma poder compartilhar com aqueles que estão à sua volta. A nossa mente não pode continuar mesquinha dessa forma. Eu já vi alguém dizendo, o filho do missionário está estudando, o filho do missionário está fazendo isso, está crescendo, o missionário comprou um carro. Lógico, gente, você não trabalha, não compra seu carro, né? Os pastores do Brasil estão aqui, também não compram o carro, não conseguem adquirir um carro para poder trabalhar e servir a igreja bem. Por que o missionário tem que ser diferente? Essa mentalidade mesquinha que o missionário está indo para o campo passar fome, passar necessidade, não, ele está indo ser provado lá, né? Vai passar por prova, passar por dificuldade com relação à pregação do evangelho. Mas naquilo que a igreja local puder facilitar a vida dele, a igreja precisa fazer, entendeu? Segurar a corda para que lá na frente ele possa ser abençoado. Um apoio fiel e permanente. Então o apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente. Ele diz assim, até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Então a igreja era constante. Ela ajudava para que eles pudessem até estar em outra cidade pregando o evangelho e a igreja mantendo. Então os missionários dependem da fidelidade dos fiéis no apoio, na oração e também na doação. Você pode, por exemplo, propor no seu coração, não é fazer aquilo além da sua capacidade, mas propor no seu coração contribuir, ajudar, escolher um valor que você pode ajudar, um valor que você pode fazer, para que você ajude a obra missionária. O desafio da igreja é manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo de trabalho. Você pode propor no seu coração, Senhor, eu vou ajudar todo mês, vou fazer isso para contribuir com o missionário, vou orar por ele, vou interceder, vou ajudar, e assim você vai estar investindo e fazendo assim o seu trabalho na obra do Senhor. Já para a gente concluir, o nosso terceiro ponto, aprendendo a investir na obra missionária. E aqui o autor da lição vai fazer um paralelo. A igreja de Filipos versus a igreja de Corinto. A igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária, pois enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo.
Os membros da igreja de Corinto demonstravam o que? Insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário, o apóstolo Paulo. Paulo diz, eu precisei trabalhar, eu precisei fazer redes e até suprir a necessidade de alguns de vocês, porque vocês me negaram aquilo que precisavam para que eu pudesse fazer a obra. Inclusive, vocês fazem bem, às vezes, com outros de fora, com outros que nem apóstolos são, ou se dizem apóstolos, mas não têm a mesma autoridade que eu, porque eu sou aquele que vos pregou o evangelho pela primeira vez. Então, o apóstolo Paulo está mostrando para essa igreja o quanto eles não investiam generosamente, enquanto o que a igreja de Filipos fazia. Então, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou de intervenção das outras igrejas para que o apóstolo Paulo pudesse exercer as suas atividades. Então veja que a igreja de Corinto não cumpriu com suas obrigações e outras igrejas de fora precisavam fazer isso. Veja, por exemplo, na versão NVT, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 8. Para servir vocês, sem lhes ser pesado, tomei contribuições de outras igrejas que eram mais pobres que vocês. E quando estive com vocês e não tinha o suficiente para me sustentar, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram tudo o que eu precisava, e nunca fui um peso para vocês e nunca serei. Então o apóstolo Paulo mostrando para aquela igreja a ingratidão que aqueles irmãos tinham, a ingratidão que aquela igreja tinha para com o apóstolo Paulo, para com o seu ministério. O apóstolo Paulo, em algumas vezes, esteve preso, e como preso ele precisava do cuidado, porque não era como o sistema prisional hoje, que dá comida, roupa, o sustento, né, o médico ali para cuidar. Naquela época, as pessoas que eram presas, o prisioneiro, como Paulo foi várias vezes, e ficou por muito tempo preso, ele não podia trabalhar e o Estado não bancava na sua alimentação. Não era comum o Estado bancar com tudo, com alimentação, com remédio, com roupa, com tudo. Eram os parentes que ficavam nessa obrigação de levar roupa, de levar alimento, de levar coisas para ajudar o Estado naquela situação. E havia casos que o prisioneiro podia ficar desnutrido e morrer até de fome por falta de sustento. Então o apóstolo Paulo está vendo aqui o descuidado que a igreja de Corinto tinha com ele, e até ele diz que quando estive com vocês, trabalhei para que não fosse pesado. Nunca precisei e espero não precisar. Ele também aqui é duro na fala dele. O apóstolo Paulo não alisava, não. Ele era brabo, ele ia para cima mesmo, tá certo? Então precisamos compreender a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. Veja, por exemplo, que diz Gálatas capítulo 6, verso 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Paulo está mostrando que a igreja precisava aprender esse tipo de contribuição. Na carta a Timóteo, capítulo 5, verso 18, ele diz, porque diz, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 18, porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então Paulo está mostrando que ele não é contra o sustento do obreiro na obra do Senhor, aquele que milita diretamente na obra do Senhor. Eu já disse aos irmãos que já estive durante algum tempo da minha vida, durante 13 anos, recebendo sustento da igreja, trabalhando, né, numa área administrativa, que era a área financeira da igreja, e também assim, cuidando de uma congregação. Hoje, Deus nos deu a graça de ter uma outra fonte de renda, então a gente não precisou mais ficar recebendo da igreja. Então Paulo, ele está demonstrando que ele não era contra, também não somos contra, ninguém receber o seu sustento missionário. Porém, ele está mostrando que ele sempre trabalhou, buscou ter esse sustento, porque a igreja de Corinto negligenciava. Então, ele está dizendo que recebia de outras, buscava doações de outras, para que o trabalho não parasse e a obra de Deus não sofresse. Então aqui está uma demonstração de que é bíblico, é um dever bíblico, tendo consciência do nosso dever. Então Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para o missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Então é dito isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. E cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra.
O apóstolo está mostrando que é bíblico e nós devemos ter essa consciência que Deus recompensa quem contribui. Deus recebe com alegria a oferta para aquele que envia o sustento missionário. Este ato nos dá certeza de que ele suprirá todas as nossas necessidades, conforme Filipenses capítulo 4, verso 19. Então, investir na obra missionária é ajuntar tesouros nos céus, é investir no reino de Deus, é fazer com que outras pessoas sejam alcançadas através da pregação do evangelho. Pessoas financiando a obra missionária. Um grupo de mulheres, por exemplo, acompanhava Jesus e o servia com seus bens e ajudava na pregação do evangelho. Ajudava para que a obra de Deus fosse alcançada, para que outras pessoas também fossem alcançadas. E sustentava financeiramente, enviando recursos. Está em Lucas capítulo 8, verso 1. Diz aqui que algumas mulheres, aconteceu depois disso, que andava na cidade, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas, com seus donativos. Então veja que havia pessoas que financiavam esse ministério de Jesus para que ele pudesse alcançar outras pessoas. Por isso que ele tinha um tesoureiro, que foi o Judas que o traiu, e esse tesoureiro cuidava dessas questões das finanças. A responsabilidade do financiamento para a expressão da mensagem do reino de Deus é anterior à origem da igreja. Sempre houve o sustento da obra missionária. No Antigo Testamento, o sustento dos levitas, o sustento dos sacerdotes, e também no Novo Testamento, o sustento dos missionários. Veja que Hudson Taylor, missionário inglês na China, diz: a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta de recursos de Deus. Então não tenho dúvida que Deus sempre vai cuidar da sua igreja e vai cuidar do seu povo, que sempre investe e sustenta a obra missionária. Queremos aqui concluir a nossa aula dizendo que Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas a missionários, aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem da vida eterna. Então você que faz parte de uma congregação aqui no campo de Eunápolis, a nossa igreja faz arrecadações em todas as congregações para ajudar os missionários. E você pode ser parceiro nesse trabalho, ajudar a obra. Você que é de uma outra cidade, deve procurar também a sua igreja e ver qual trabalho é desenvolvido aí para missões, para que você possa de alguma forma ajudar, trabalhar na igreja, se envolver, fazer alguma coisa para que a obra de Deus possa continuar sempre sendo levada adiante, para que a obra de Deus não possa sofrer por falta de continuidade. Deus te abençoe com essa palavra, que ela encontre espaço no seu coração, que você seja ricamente abençoado para a glória de Deus, tá bom? Então deixa aqui o seu joinha, se inscreve e ativa o sininho para que você possa receber as notificações em primeira mão. E até a nossa próxima aula, e não esquece de deixar o comentário e ver aqui as indicações dos livros que nós temos aqui na descrição do nosso vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus.